Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer empadinha de um jeito simples e fácil. Preparei para vocês a melhor receita de empadinha, o melhor recheio e um jeito simples e bem rápido de fazer bastante empadinha. Ficou curioso? Vamos lá para o vídeo que eu vou te ensinar agora o passo a passo. Para a receitinha de hoje, a gente vai precisar aqui de 600 gramas de farinha de trigo, 300 ml de leite, temperatura ambiente, 250 gramas de margarina, 10 gramas de sal, 2 ovos e 10 gramas de fermento químico, fermento para bolo. E vamos lá para o modo de preparo. Essa receita de empadinha, gente, não tem segredo. No bol eu vou começar adicionando o leite. Esse leite é temperatura ambiente. Depois eu vou adicionar os ovos, a margarina. E vou adicionar aqui também o sal e o fermento químico. Adicionei todos esses ingredientes, eu vou misturar muito bem até formar uma pasta. Todos os ingredientes bem misturados. Por último, eu vou adicionar a farinha de trigo. Essa massa aqui, gente, é uma massinha bem simplesinha de fazer, não tem segredo. Você vai adicionando a farinha de trigo aos poucos até formar uma massa que vai desgrudar da mão. Massa formada, vou mostrar para vocês o ponto ideal dessa massa. Vai ficar assim, gente, é uma massa bem macinha, que não fica pegajosa na mão. Se acontecer com vocês, da massa ficar mole e pegajosa na mão, pode adicionar mais um pouco de farinha de trigo, não vai alterar a receita. Para facilitar para a gente trabalhar com ela, eu vou cobrir aqui com pano de prato e deixar descansar por 20 minutinhos. E nesse meio tempo, eu vou ensinar vocês a fazer o recheio dessa empadinha. Eu vou utilizar 1 kg de peito de frango já temperado, uma latinha de milho em conserva, uma latinha de ervilha em conserva e vou utilizar a cebolinha a gosto. Vou utilizar também 2 tomates bem picadinhos, uma colherzinha de açafrão para dar aquela corzinha a mais no nosso recheio. E para finalizar, para deixar o recheio bem cremoso, vou utilizar requeijão. Requeijão é a gosto. Vou utilizar mais ou menos aqui umas 200 gramas. E vou misturar muito bem esses ingredientes. Gente, tá pronto o nosso recheio, né? E olha só que recheio bonito, né? Já dá água na boca, né? Super fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Vou desligar o fogo. Aqui não precisa deixar esquentar muito, é mais para misturar os ingredientes. E tá pronto, não há necessidade de deixar esquentar muito, para evitar imprevisto da massa acabar rasgando com o recheio quente. As empadinhas já vai no forno para assar e provavelmente o recheio vai esquentar na hora de assar. Então não há necessidade de deixar muito tempo aqui no fogo. Recheio pronto. E vamos lá voltar para a massa. Massa descansada. Eu vou repartir essa massa em duas partes iguais. Vai funcionar aqui o seguinte. Você vai pegar aqui um cortador. Um pedaço você vai reservar. E o outro a gente vai utilizar aqui um saco plástico. E você vai abrir essa massa. Se for direto na bancada, gente, essa massa ela vai grudar e provavelmente vai danificar e vai ficar ruim para a gente fazer as empadinhas. É bom utilizar um saco plástico, você vai poder abrir ela no rolo e não vai acontecer esse problema. É bem fácil, né? Você vai pegar aqui um saco plástico, não precisa ter uma medida específica. Essa parte aqui você já vem abrindo, ó. Depois você vai fechar com o saco plástico. E com o auxílio de um rolo, eu vou abrir muito bem. Terminei de abrir a massa, ela teve o descanso necessário de 20 minutinhos. Isso facilita bastante na hora de abrir essa massa. E sobre o plástico, não precisa ser untado com óleo, por se tratar aqui de uma massa manteigada, ele não gruda. Você só vai puxar aqui, ó, e a massa vai sair com facilidade. A espessura da massa vai ser mais ou menos 1 milímetro. A ideia é fazer umas empadas que não fica maçuda, fica mais aquele sabor de recheio. Ó, gente, eu tenho aqui do lado as forminhas de empada. Elas têm a capacidade para 100 ml. Não há necessidade de untar, por se tratar de uma massa manteigada, não vai grudar nas forminhas. Gente, ó, antes de colocar nas forminhas, eu vou polvilhar aqui farinha de trigo. Você dá uma polvilhada com farinha de trigo, você vai puxar a massa aqui pro meio, ó. Ela não vai grudar, porque ela está untada com um pouquinho de farinha. Você vai pegar aqui as forminhas de empada. Eu tenho aqui 20 forminhas de empada. Você vai pegar essa massa e cobrir as forminhas.
o pedaço de massa que a gente tinha reservado. Você vai pegar aqui uma bolinha e já vai vir modelando as empadinhas. Tá vendo, gente? Não fica maçudo desse jeito. Bem fácil, né, gente? Fazer do jeito que eu acabei de ensinar vocês, ó. A gente já preparou aqui a massa, agora você vai vir com o recheio. Eu utilizo mais ou menos 50 gramas de recheio por empada. Ó, a gente sempre mantém o recheio mais aqui no meio. Essas beiradas aqui a gente vai deixar livre, para daqui a pouquinho a gente abrir aquele pedaço de massa que estava reservado e finalizar. gramas de recheio ou 2 colheres. Bom, gente, todas as empadinhas recheadas, eu vou reservar essas empadinhas e vamos pegar aquele pedaço de massa. Aqui você vai fazer o mesmo processo, você vai pegar o plástico, vai colocar a massa e com o auxílio de um rolo eu vou abrir muito bem essa massa. O mais fácil é você ir abrindo a massa e colocando essa forma. Você viu que passou do tamanho da forma, você já pode tirar do plástico e já fazer a parte final aqui, que é o acabamento das empadinhas. Massa bem aberta. Você vai pegar a forma, gente, e vai medir, ó. Viu que passou da forma? Já está pronto. Já está no tamanho que a gente precisava. Você vai tirar o plástico, ó, você vai polvilhar aqui farinha de trigo. E essa parte da massa, ela vai ficar por cima. Se a gente for colocar por baixo, ela não vai grudar. Isso aqui é mais para a massa não grudar. A gente vai fazer isso aqui, ó. E a massa ela não vai grudar. E não vai dificultar aqui pra gente colocar a massa por cima das empadinhas. Então você vem aqui e puxa. Ó, pega a massa, a parte que a gente polvilhou farinha, ela vai ficar por baixo. Você vai fechar aqui as empadinhas sem dificuldade nenhuma. Dá uma esticadinha, vem acertando. E para tirar o excesso de massa, você vai vir aqui com o rolo. Só ir apertando na lateral da massa e já vai soltando. É bem fácil, gente. Não tem segredo essa parte, ó. Aí, ó, solta com bastante facilidade. Temos aí uma empadinha, facinho, né, gente? Vou pegar a outra aqui para mostrar para vocês, ó. Um pouquinho a massa vai grudar. E você dá uma apertadinha. Olha aí, facinho, né? Bom, gente, terminamos de fazer empadinhas e olha só que linda que elas ficaram. Eu gosto muito de utilizar essas forminhas de alumínio. Você pode utilizá-las várias vezes. O acabamento dessa aqui não é tão legal, porque a pontinha dela é um pouquinho mais grossa. Aquelas mais fininhas, você vem acertando a massa assim, ó, e fica bem bonitinho esse acabamento. Eu não gosto muito de usar aquelas descartáveis, que elas são bem fraquinhas. Essa parte que a gente fez com o rolo, você não pode fazer com elas. Tem que ter jeito para trabalhar com ela. Acaba você meio que perdendo um tempinho para trabalhar com as forminhas descartáveis. Então eu gosto muito dessas aqui. São bem mais fáceis de trabalhar com elas. Vamos lá. Sobrou aqui, ó, praticamente metade da massa. Eu vou fazer primeiro essa remessa e depois eu faço a outra remessa utilizando esse restante de massa. Terminou de fechar as empadinhas, eu vou finalizar com gema. Eu utilizo aqui um pouquinho de óleo e corante amarelo. O corante que eu uso é um corante em gel. Você vem dando uma finalizada na massa e leva para assar. Você vai deixar ele pré-aquecido a 160 graus por 12 minutinhos. Forno convencional, que é o forno de casa, pode assar com forno a 200 graus, mais ou menos aí 35 minutos. Assim que pegar uma corzinha e a massa estiver bem sequinha, pode tirar do forno que ele já está bem assadinho. Gente, olha só o resultado final das nossas empadinhas, fora o cheiro gostoso de margarina que está aqui na cozinha. Para quem não gosta de margarina, pode sim utilizar manteiga para fazer essa massa de empada. E olha só, massa sequinha, por baixo ela vai ficar mais úmida por conta do recheio. É um recheio mais úmido, ela vai ficar um pouquinho mais úmida. Mas olha só, gente, não gruda nas forminhas. Essa massa é uma massa manteigada, não há necessidade de untar.
O bom dessas forminhas é que a gente vai poder lavar e utilizar novamente. E olha só, rendimento vai render essa massa total 40 unidades. Você pode vender cada empadinha a R$5. A gente vai ter aqui no total de R$200 de empada, gente. Vendendo cada uma a 5, você vai ter uma boa margem de lucro. R$100 de lucro fazendo 40 empadinhas. Fácil, né, gente, de fazer, não tem segredo nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E vou acabar o vídeo da melhor forma. Olha isso aqui, gente.